Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Afinal, eu não sei que hora vocês vão assistir essa aula. Independente de que hora seja ao longo das 24 horas do dia, o importante é que assistam. Afinal, a gente está aprimorando todas as técnicas, todas as formas de escrever melhor, de produzir melhor e chegar a nota 1000 em redação. Afinal, a nossa escola ficou pela 4ª vez, primeiro lugar Enem Arapiraca, terceiro lugar no estado, né? Isso de forma geral, e nós alcançamos o tão sonhado em redação, primeiro lugar no estado de Alagoas. Gente, é muita felicidade pra gente que trabalha com a disciplina redação. A gente sabe que é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe, mas que bom que nós conseguimos. E vocês vão manter esse perfil, esse lugar e vão conseguir a nota 1000. Na turma passada nós tivemos 2.980. Agora vocês vão ter várias notas 1000. Com fé em Deus. E vamos lá. Aqui hoje nós vamos ter a aula 9, né, gravada pelo Alternativa Play. Lembrando que a gente tem o nosso encontro no Google Meet, às quartas. Nós temos o encontro às segundas, né, pelo WhatsApp, feedback aí das redações. E haja trabalho que essa pandemia logo vai passar e a gente vai continuar tendo ritmo de estudos muito bom, até se definir realmente que dia, quando é que vai ser realmente o Enem, não é verdade? Então, gente, hoje nós vamos fechar o livro 4, com a aula 16. Lembrando que nós já gravamos a aula 13, 14, 15 e a 17. Eu deixei para gravar a aula 15 e a 16 por último, porque os assuntos se completam. Pontuação simples, foi na aula 15, e agora nós estamos vendo, vamos ver na aula 16, a pontuação composta. E a frase que está nos acompanhando, né? A citação que está nos acompanhando. Escrever é fácil. Você começa com a letra maiúscula e termina com o ponto final. No meio, você coloca as ideias. Pablo Neruda, né? Escrever é muito fácil. O problema é o que você vai colocar dentro dessa escrita, não é verdade? Então, nós iniciamos a pontuação composta falando sobre onde deve usar ou não se deve usar a vírgula. E aqui nós temos período composto por subordinação, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas explicativas e restritivas, orações subordinadas adverbiais. Aí eu tenho aqui, nas orações subordinadas substantivas, eu posso sim fazer uso da vírgula, eu devo fazer uso da vírgula. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, eu não utilizo a vírgula. Mas nas restritivas, né, nas orações subordinadas explicativas, eu utilizo a vírgula. Tá? Já nas restritivas, eu não utilizo. As orações subordinadas adverbiais, eu utilizo a vírgula sim, seja as orações adverbiais normais ou as reduzidas. Então, vamos ver isso aqui em exemplos, tá? Orações subordinadas substantivas. Não se separa por meio de vírgulas a oração principal da oração subordinada substantiva. Então, aqui eu não vou utilizar a vírgula, tá? Não vou utilizar a vírgula. Eu juro que eu não lembro o que foi que eu disse antes, mas eu acredito que eu disse isso mesmo. Pensa que a memória tá boa? Não se imaginava que a propaganda seria tão agressiva. Não tem uso de vírgula, tá? Ressaltando que eu não coloco os exemplos nos slides porque vocês estão acompanhando com o livro. Mas eu faço a leitura do exemplo porque tem pessoas que podem estar assistindo a aula, afinal, a aula é livre, né? E não tem o livro, não é verdade? Orações subordinadas adjetivas. Usa-se a vírgula para isolar a explicativa. Orações subordinadas adjetivas explicativas, usa-se a vírgula. Brasília, que é capital do Brasil, foi fundada em 1960. Então, que é capital do Brasil entre vírgulas, porque é uma explicação, né, de uma oração subordinada adjetiva. Já as reduzidas, as
Desculpa, gente, reduzidas não, restritivas. As orações subordinadas adjetivas restritivas usa-se, não se usa vírgula. Usa, não usa, usa, não usa. Orações subordinadas adjetivas restritivas não se usa vírgula, ou seja, restringe o uso da vírgula. Pronto, para a gente assimilar melhor assim. E aí nós temos, são raros os programas de TV que trazem algum proveito, né? São raros, restringiu, né? Raríssimos assim. Os programas que trazem algum proveito. Então, nesse caso, não se usa vírgula, tá, gente? Orações subordinadas adverbiais. É recomendável, sim, o uso da vírgula entre a oração principal e a oração subordinada adverbial. Veja o exemplo. Se a situação for adversa, chame a polícia. Já na oração subordinada reduzida, valem as mesmas regras. Sabendo das dificuldades, vírgula, não desistiu de seus objetivos. Então, tanto a geral quanto a reduzida, usa-se vírgula. Resumindo, oração subordinada substantiva, não se usa vírgula. Oração subordinada adjetiva explicativa, usa-se vírgula. Restritiva-se, não usa vírgula. Oração subordinada adverbial, tanto a normal quanto a reduzida, usa vírgula. Certo, gente? Ou melhor, desculpa, nesse caso aí, nesse resumo que eu fiz, observe que a única que vai usar vírgula é a explicativa e eu pedi desculpa sem necessidade, né? Era só para explicar isso aqui. A explicativa e a oração subordinada adverbial. Subordinada substantiva não usa, restritiva não usa. Ok, gente? Foi mas agora deu para entender melhor, não é verdade? E aí a gente passa para o período composto por coordenação, né? Nós temos orações coordenadas assindéticas e nós temos orações coordenadas sindéticas. Lembrando que nas orações coordenadas sindéticas tem uma exceção aqui que eu vou falar quando for frisar a questão dos exemplos, que é o e o nem, que é quando não se usa vírgula, tá, gente? As orações coordenadas sindéticas, elas usam as vírgulas, mas nessa exceção aqui, elas não fazem uso de vírgula. Já as orações coordenadas assindéticas, elas se separam por vírgula. Orações coordenadas assindéticas separam por vírgula. Orações coordenadas sindéticas também se separam por vírgula, exceto e nem. Vamos ver. Separam-se por vírgula orações coordenadas assindéticas e o exemplo é: pegou o recado, vírgula, leu, vírgula, disparou para a rua. Então, nesse caso, tem o uso da vírgula. Orações coordenadas sindéticas, também é recomendável o uso, porém, com essas duas exceções que eu falei, né? A beleza empolga a vista, mas o mérito conquista a alma. Então, antes do mas, né, veja que existe aí a conjunção mas, tem a vírgula. E, por fim, as duas exceções, que é o e, nem. Casou e viajou. Então, ligou uma coisa a outra. Nesse caso, né, não se usa vírgula. Ela nem ouve, nem fala. Também não se usa vírgula. E aí a gente passa para o uso do ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele separa termos extensos, que está enumerando. Eu não vou ler o exemplo, gente, desse aqui, porque ele é bem longo, tá? Então, ele está enumerando termos extensos. E para separar orações coordenadas. Então, eu posso usar o ponto e vírgula para separar orações coordenadas. Vejamos o exemplo de orações coordenadas. Nesse caso das orações coordenadas aqui, gente,
principalmente no que se refere à comparação ou contraste. Comparação ou contraste. O exemplo que eu vou dar a vocês é um exemplo de contraste. Vejamos. Os 4 primeiros anos de seu governo foram marcados por grandes obras e feitos. Os 4 últimos, por denúncias de corrupção e favorecimento ilícitos. Então, ele fez um contraste entre os primeiros anos, né, os 4 primeiros e os 4 últimos, né, mandato aí de 8 anos de governo. Já os 2 pontos, antes de uma enumeração, nós utilizamos, antes de citações, antes de explicação e esclarecimento, como a gente viu, né, tanto a vírgula, quanto o ponto e vírgula, quanto os 2 pontos na aula 15. Então, finalizando, antes de enumeração, há muitas razões para que estejamos aqui. Essa frase é fantástica. É justamente a frase que mostra claramente a situação de vocês. Aí veja, há muitas razões para que estejamos aqui. 2 pontos. Perseverança, garra, vontade de vencer e fé. Se a gente está aqui estudando nessa pandemia, a gente gravando aula, a gente pelo WhatsApp, pelo Meet, e vocês em casa, é porque vocês têm muita perseverança, vocês têm muita garra, vocês têm muita vontade de vencer e, acima de tudo, muita fé. Por isso que a gente está dando esse feedback tão importante da escola para vocês. Antes de citações, uma nobre senadora uma vez ofendeu Winston Churchill. Se o senhor fosse meu marido, punha veneno no seu café. E Churchill respondeu calmamente: se eu fosse seu marido, tomaria esse café. Afinal, ele quis dizer o seguinte: eu não gostaria de ser seu esposo, então eu preferia morrer. Cara, foi dose essa frase dele, viu? Antes de explicação ou esclarecimento, muitos se prendem a detalhes que não dizem respeito às causas raízes de um problema. 2 pontos. O ser humano, né, veja que aí é uma explicação. E, ao mesmo tempo, um esclarecimento. Pois o ser humano... Gente, desculpa, deixa eu só reler aqui. Eu tava no outro exemplo. Muitos se prendem a detalhes que não dizem respeito às causas raízes de um problema. 2 pontos. O ser humano, muitas vezes, sente necessidade de exibir conhecimento não tão importantes. Então, veja que se a gente reescrever essa frase, ela ficaria da seguinte forma: muitos se prendem a detalhes que não dizem respeito às causas raízes de um problema, vírgula. Pois o ser humano, muitas vezes, sente necessidade de exibir conhecimento tão importante. Por isso que orienta vocês a não utilizar os 2 pontos nos textos dissertativos, justamente por isso. Porque você pode usar a vírgula com um conectivo e explicar detalhadamente aquilo que você quis mostrar. Tranquilo, gente? E assim a gente finaliza a aula 9, né, a aula 16 do livro, e finaliza também o livro 4. E a frase que eu quero deixar para vocês é a de sempre, né? Se formos otimistas, que a gente utilizou em todas as gravações desse livro 4. E acreditarmos em Deus, cuidando de nossa mente e dos que amamos, logo tudo isso passará. E agora restou uma dúvida, professor Alexei, de nossa mente ou da nossa mente? Vamos manter essas palavras: gratidão, coragem e amor. Se a gente formos sempre gratos, formos corajosos e amarmos acima de tudo, essa fase vai passar tranquilamente. O professor Alexei chegou aqui, eu quis, é claro, fazer uma participação com ele. De ou dá? Tá certinho, não sei, ele disse assim, tá certinho, tá bom assim. Ô, professor Alexei, beijo no seu coração. Obrigada, gente, pela atenção, pelo carinho de sempre. E agora a gente volta às gravações com o livro 5, o livro 4 está finalizado. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir.